Fala pessoal, como que a neurociência pode te ajudar a emagrecer de verdade e hoje com aplicação prática? Gente, você já percebeu que tem dias em que você consegue se controlar e tem dias que parece que você perdeu o controle? Você já passou por isso? Quem nunca, né? Mas vamos lá. O que eu quero dizer para você é o seguinte: isso não é sobre comida. E hoje eu vou te mostrar o que acontece com o seu cérebro e uma técnica simples para você superar o controle. Tá? Então, aguarde, porque tem coisa que você vai sair daqui já aplicando para a gente resolver isso de uma vez. Tá? E antes de alguém pensar que isso é só a opinião, a minha opinião, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu venho estudando neurociência, programação neurolinguística, hipnose clínica, psicanálise. Mas eu preciso te explicar uma coisa aqui. Aqui eu vou te explicar de forma simples, mas com a base em estudos, embasado em cima de pesquisadores que investigaram sobre sono, fome, hábito, impulso e o comportamento alimentar durante anos. Só que eu vou trazer para vocês aqui de forma simples. Por exemplo, existem estudos clássicos em humanos, né, mostrando que dormir pouco pode aumentar a sua fome, o apetite, e com alterações em sinais hormonais ligados à fome e saciedade, como a grelina e leptina. Aí você fala, poxa, Gustavo, você acabou de falar que você vai simplificar? Sim, a partir desse ponto agora, eu vou traduzir isso para vocês. Vou traduzir isso aí para uma vida real sem complicar. O que é a leptina? O que é esse hormônio? A leptina é como se fosse um sinal que você recebe de que é o seguinte, já estamos abastecidos. Então ele ajuda o cérebro a perceber o quê? Que você está saciado, você melhorou a sua saciedade, você está realmente abastecido. A grelina é como se fosse um sinal de a hora de procurar comida. Então, quando esse hormônio sobe, né, ele aumenta a sua sensação de fome e quando aumenta isso, tende a aumentar mais a necessidade. Entendeu agora como vai começar a ficar mais prático? Vamos facilitar isso aí, vamos lá. De forma prática, se você dorme mal por vários dias, o seu corpo pode ficar mais favorável à fome e mais vulnerável ainda ao impulso. Está entendendo agora como que uma coisa puxa a outra? Tudo vai se ligando. Bom, é nisso que eu quero explicar para vocês. Presta bem atenção. Muitas pessoas acham que isso aí pode ser uma desculpa para estar comendo mais, uma desculpa por não conseguir saciar essa fome, mas não é. Simplesmente isso é um mecanismo. Quando você entende esse mecanismo, fica muito mais fácil. Isso significa que você continua tendo a responsabilidade. Sim, é lógico que você tem responsabilidade, mas agora com estratégia. Essa é a diferença, é isso que eu trago aqui para dentro do canal. A consciência mais estratégia. Porque você para de se culpar como se fosse fraqueza e começa a entender que existe a biologia, o hábito, o contexto, que está influenciando as suas escolhas e os seus comportamentos. É isso que eu estou falando. Perceba, quando você tem noção do que está acontecendo, é muito mais fácil você saber o que você precisa fazer. E muitas vezes você sabe o que precisa fazer, mas não consegue porque existem fatores secundários. E tem mais, tá? Tem uma pesquisa sobre hábito que mostra que boa parte do que a gente faz se repete em contextos parecidos. Quase automático. Vamos pôr um exemplo simples aqui, tá? Todas as vezes que eu sento no sofá, eu ligo a TV e pego o celular. E melhor ainda, vou lá e me dá uma vontade de beliscar, pegar algumas coisinhas para comer. E às vezes não é fome, não. É só um roteiro automático que o seu cérebro aprendeu. Entende que quando você vai criando esse padrão de comportamento, muitas vezes você não entende o porquê. Então teve um estudo de imagem cerebral que também ajuda a entender por que dormir mal ainda pode piorar isso, tá? Após a privação do sono, o cérebro, como que o cérebro respondia nesse estudo aqui? Ele responde a uns estímulos que toda vez que a pessoa comia,
ela sentia que aquela comida ficava mais prazerosa. Então isso aumentava a vontade da recompensa. Então toda vez que você comia, você sentia prazer. Olha só como isso vai ficando mais forte, você vai entendendo por que você vai buscar mais prazer. Imagine que depois de uma noite ruim, o cérebro olha para a comida, aquela comida gostosa, e fala: Ah, hoje é isso aqui. Isso aqui está parecendo uma grande ideia. Isso aqui foi maravilhoso. Por quê? Ele vai perceber que algo de bom já aconteceu uma vez. Se eu fizer de novo, sentirei novamente algo bom. Então, nesse vídeo aqui, eu não quero só falar de coma melhor, a melhor dieta. Não, não existe isso, tá? Eu quero te mostrar que o impulso que acontece é o que está por trás disso. E quando você controla isso, você consegue recuperar o controle disso de um jeito que realmente você vai ter domínio sobre as suas escolhas. E quando você tem domínio sobre as suas escolhas, realmente é o caminho do emagrecimento mais curto, verdadeiro e principalmente consistente, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Momprim, sou trainer em reprogramação mental e personal trainer. Eu trabalho num contexto bem diferente do tradicional. Como terapeuta comportamental e personal, eu faço a conexão entre o corpo e mente dentro do processo de emagrecimento, integrando o treino, o comportamento, a regulação emocional, sempre aplicada à neurociência, dentro da sua vida real. Então, através de várias formações que eu venho fazendo, eu vou fazendo essa conexão para que eu possa entender o que está acontecendo, direcionar para onde você quer e aonde você precisa. Hoje eu quero conversar com você como se a gente estivesse sentado aqui numa mesa, num bate-papo, bem tranquilo, sem complicar, porque neurociência pode ser muito complicado para algumas pessoas, mas é sem terrorismo alimentar. Eu não vou falar sobre dieta e sem promessas milagrosas, tá? Não é aqui que você vai encontrar algo que você sai daqui já com 20 quilos mais magro. Não, mas você vai entender como buscar menos 20 quilos. Porque o emagrecimento rápido até pode acontecer no começo. Mas se a mente, o corpo e esse ambiente aqui, ele não entra numa conexão juntos, o resultado costuma escorregar. E é verdade. Quando nós estivermos conversando aqui, você vai entender algumas coisas, o que está acontecendo com você, e coisas que você já vem passando e talvez você já tenha vivido isso. Ó, vamos lá. Durante o dia você vai super bem, faz a dieta certinho, treina, só que à noite já desanda. Tem você começa na segunda, aí começa na segunda-feira super animada, quarta-feira começa a cair energia, na quinta já perdeu o ritmo. Gente, escorregar uma refeição, isso só transforma isso em dias de culpa. Faltou um dia do treino? É um dia de culpa. Isso não significa que você é fraca, que você não consegue. Isso significa que existe um padrão que está acontecendo. Por isso que não adianta dietas mirabolantes, treinos Mega Plus, canetas emagrecedoras. Sim, eu vou falar um pouco sobre caneta também, tá? É um padrão que está acontecendo. E quando ele é entendido, aí sim você consegue mudar. Enquanto você não sabe o que está acontecendo, você não sabe para onde vai. Aqui não, aqui eu vou clarear você. Daqui a pouco eu vou te mostrar por que, que o estresse e o sono, quando bagunçam demais o seu processo, ele atrapalha o seu processo de emagrecimento. E mais para frente ainda eu vou te ensinar uma técnica simples, gente, para usar na hora do impulso, na hora que vai acontecer. Você vai poder sair daqui aprendendo a aplicar. Fica comigo até o final, porque essa técnica é daquelas que você consegue já aplicar hoje. Você sai daqui, papel e caneta na mão, aplicando na prática e não tem erro, gente. Não tem erro. Falando em erro, o erro é só você olhar para a comida, sabe? Achar que só comida que emagrece ou só comida que te engorda. Vamos começar aqui por uma chave muito importante. Essa chave vai fazer a partir do que você vai entender. Muita gente, ela tenta emagrecer olhando só para a comida. Olha só para o prato. Ah, eu tenho que tirar isso, isso. Ou às vezes deve comer alguma coisa, está tirando também. Mas
ficar olhando só o que pode comer e o que não pode, contar calorias, ficar naquele desespero, dietas, sabe? Acompanhando dieta dos outros, vivendo preso no horário, olhando na internet, vendo como a outra pessoa ficou magra, ai, o que que ela fez? Gente, a individualidade é importante. Entender e respeitar a individualidade é super importante. Isso também tem seu lugar. Mas sozinho não resolve a raiz. Copiando os outros não resolve a raiz. Porque a comida, muitas vezes, é um comportamento invisível. E a causa, ela está embaixo. Exatamente embaixo disso. Por isso que você vive naquele ciclo de autossabotagem. Por isso que você falta do treino. Por isso que você não come. Gente, estresse, ansiedade, hábito automático, vocês já aprenderam ali que eu te expliquei. Cansaço, sono ruim, ambiente que não ajuda, ambiente sabotador. Sabe aquela mentalidade de tudo ou nada? Ou eu começo agora ou então eu já paro? Você já está dando uma cartada para o seu cérebro seguir o negativo. Vamos por exemplo aqui de vida real. Eu falei que aqui é o mais importante de tudo, é a gente entender como funciona para você poder aplicar. Então pensa o seguinte, eu sei que deveria comer isso, ou que não deveria comer isso. E aí você tem que pensar o seguinte, o que aconteceu antes? Por que você está julgando que não deveria comer isso? Você pode pensar o seguinte, eu trabalhei o dia inteiro, resolveu problemas, talvez pulou a refeição, vai faltar nutrientes, vai ter baixa de glicose no corpo. Chegou uma exaustão, tá sem energia, tá sem cabeça, preocupado com um monte de coisa. Gente, isso é a vida, tá? Remédios, muitas outras coisas não vão compreender e criar uma ponte nisso. Nesse momento, muitas vezes, o cérebro não está nem buscando só nutrição. O cérebro não está nem aí para o emagrecimento, ele está buscando alívio, ele pensa em você. O cérebro ele é programado para cuidar de você naquele momento, ele quer resolver o problema. É quando você entende isso, aí sim você para de tratar só o prato. Para de pensar por que só deveria treinar ou só na caneta. O começo é tratar um processo que te leva até o prato. Gente, é aqui que entra a visão mais completa sobre o emagrecimento. A mente, o ambiente e o corpo têm que trabalhar juntos. Essa conexão, essa tríade, ela vai fazer o seu emagrecimento mais completo. Porque quem tenta mudar só o prato, sem mexer no resto, é como secar um chão ali sem fechar a torneira. Você acha que está resolvendo o problema. Você vai torcer o pano quando você voltar. Está tudo molhado de novo. Você não mudou um comportamento, não resolveu outros problemas. Você está seguindo uma linha errada. Vai gastar milhões com canetas emagrecedoras e não mudou o comportamento, vai continuar a mesma coisa. Gente, conta aqui nos comentários aqui. Qual é o seu horário mais difícil? É amanhã? É tarde? É noite? Ai, é o fim de semana. Você está entendendo? Que você tem que começar a perceber, conversar consigo mesmo, entender o que você está sentindo. Eu tenho vídeos aqui que eu explico sobre isso. Ó, eu pergunto isso porque muita gente acha que é sempre falta de disciplina. Ah, eu não tenho disciplina. Mas na prática, muitas vezes, é falta de entender em qual contexto o seu cérebro está entrando automático. Você acha que tem controle sobre as situações, mas quando você não sabe o que está acontecendo, você não tem controle, você entra no modo automático. É assim que o cérebro está programado. Você reprogramou ele. Assim como ele é programado, ele pode ser reprogramado. Agora, vamos explicar uma coisa aqui que a psicologia do hábito ela mostra e mostra muito bem, tá? Gente, eu falo isso aí muito nas redes sociais, eu falo isso muito em todos os meus canais, porque é muita verdade. O cérebro gosta de economizar energia. É verdade. Se ele puder criar um atalho, ele vai criar. Se ele puder automatizar, ele vai automatizar. Se puder repetir algo conhecido, ele vai repetir. Porque o cérebro ele gosta de ter previsibilidade e ele gosta de ser mais direto para resolver o problema atual.
Ah, eu vou comer esse docinho aqui. Se você estava com fome, se você estava ansioso, ele vai comer o docinho. Ele está entendendo que isso foi bom uma vez, vai ser bom. Isso, ó, isso é ótimo para variar as tarefas da vida, mas também cria padrões ruins, né? Você está ali fazendo e ele vai criando um padrão. Pesquisadores ali como a Wendy Wood, ela descreve justamente que as pessoas tendem a repetir os comportamentos sempre no mesmo contexto, mas a boa parte disso acontece de forma automática. Boa, coisas que acontecem que você nem percebe. Quando você começou a dirigir, você pensava em tudo. Hoje você dirige pensando para onde vai, quando você vê o que está fazendo. Se você faz isso dirigindo, se você consegue comer pensando o que você vai fazer depois, olhar no celular ao mesmo tempo, perceba que está tudo automático. Traduzindo emagrecimento não é só vontade de comer, tá? Às vezes, mesmo horário, mais o mesmo lugar, mais a mesma emoção, é igual ao mesmo comportamento. Não queira ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Ah, mas a medicação agora inibiu um pouco. Eu mudei bastante, perdi tudo isso. Que bom! Mas você mudou o restante? Tá treinando mais? Tá comendo saudável? Vou dar um exemplo aqui, ó. Chegou em casa, sentou no sofá, ligou a TV, o seu cérebro já reconhece esse roteiro. Ele já pode antecipar um belisco antes, já começa a pensar que você vai pegar um amendoinzinho, um chocolatinho. Ligou o Netflix, já penso logo no chocolate, porque eu preciso relaxar. O seu cérebro já entendeu que aquilo ali é um momento para você. Por isso que mudar o contexto ajuda tanto. Ajuda demais. E não é frescura, não, gente. Isso aqui é uma estratégia de comportamento. Muda a estratégia. Muda a estratégia. Eu falo muito isso aí nas redes sociais, eu dou um monte de dica. Você entender é o seguinte: você está mexendo no gatilho, não só obrigando. Porque se já é obrigando o seu cérebro, não adianta ficar brigando com ele aqui, não vai. Você tem que mudar a estratégia, o botãozinho que está te colocando nesse modo automático. Gente, pensa no seguinte: recompensa e impulso, o comer geralmente vai ser sem fome. Agora vem uma parte aqui que liberta muita gente da culpa. Muita. Vem comigo aqui porque agora, ó, você pode comer. Presta atenção no que eu vou falar. Você pode comer sem fome física. Não tem problema. Isso não significa que seja uma falta de caráter. Só que é o seguinte, a consciência sobre isso vai te ajudar. E muitas vezes isso aí tem relação com recompensa ou com o aprendizado do impulso, como o seu cérebro entendeu. Então você aprendeu que era isso. Vai comer. E não adianta você ficar culpando, se sentindo culpado. Eu não sou capaz, eu não consigo. Eu sei que tem que fazer, mas não faço. O seu cérebro ele aprende através de associação. Tudo que estiver associado a uma coisa, ele vai lembrar. Ele vê comida, antecipa prazer, pode lembrar de alívio, pode lembrar de um aumento de vontade de fazer algo. E ele se repete e vai retroalimentando. Você está entendendo, gente? Imagina o seguinte. E às vezes ainda isso acontece mesmo sem o corpo estar precisando de energia. Não é só aquela fome física. Você está preenchendo, sabe o quê? Uma fome emocional. E não sou eu que estou dizendo. É o seu cérebro que está acostumado com isso. Por isso que muita gente fala, eu comi e ainda queria mais. Já ouviu alguém falando isso? Ou você também já falou isso? Talvez o estômago já estivesse satisfeito, mas essa parte emocional ainda estava pedindo mais conforto ou recompensa. Ó, é aquele momento em que o corpo fala. Aquele momento que o corpo nos avisa, ele faz o seguinte: já chega. Aí a cabeça fala assim: ah, só mais um pouquinho. Percebe que não está havendo conexão? Quando você entende esse mecanismo, você começa a compreender com mais responsabilidade. Ou seja, você não perde a responsabilidade, você ganha estratégia, porque agora você sabe o que está acontecendo. Você ouviu o seu corpo de verdade. Você já se viu abrindo um armário, sei lá, da despensa, assim, da cozinha, sem saber direito o que você estava procurando? Comenta aqui se você já fez isso. Uma geladeira, abriu, fica escolhendo, sabe? Dependendo, se tiver pouca coisa na geladeira, não tem muito o que escolher. Mas se você colocou coisa que não é saudável,
Adivinha o que seu cérebro vai falar? Gente, isso aqui ajuda quem está assistindo a perceber que não está sozinho nesse processo. Você está passando por isso? Vem comigo. Eu quero te ajudar. Gente, ó, estresse e ansiedade, tudo bagunçado atrapalha o emagrecimento. Agora vamos aqui falar um ponto central aqui, onde eu falo, por ser um especialista nessa parte comportamental, eu quero clarear um pouco também esse ponto. A gente vai falar sobre estresse e ansiedade, que é meio curto, mais direto. Quando você passa muito tempo em alerta, onde gera uma pressão, uma tensão, o cérebro ele começa a procurar atalhos para aliviar esse estado. Lembra que eu te falei que ele quer te proteger? Rapidamente ele procura o caminho mais curto. E em muita gente, um desses atalhos ele vira comida. Só que não é a comida saudável, é aquele palatável. Pode ser doce, lanche, belisco, algo rápido e recompensador. Você quer sentir um sabor rápido. Durante um estresse, uma preocupação, geralmente é isso, uma bebida alcoólica. Gente, isso não é invenção, tá? Em revisões científicas discute que a associação entre o estresse e a maior busca por alimentos altamente palatáveis e muitos perfis, principalmente com pessoas que têm estresse crônico, isso já é uma compatibilidade devido aos emocionais sendo traduzidos ou, pelo contrário, produzidos através da necessidade de comida. Tem horas que tem pessoas que nem quer comida, ela só quer um alívio que ela está sentindo. Só que a comida acabou virando um botão, porque ele aprendeu que quando ele come, se sente mais tranquilo. Então isso vira o botão de quê? O botão de alívio. E esse botão, infelizmente, quanto mais acionado, mais vem a recompensa. Gente, vou dar um exemplo clássico aqui no cotidiano. A pessoa passa o dia resolvendo um monte de problemas. Tem isso para resolver, resolve tudo. Principalmente as mulheres, elas sabem o que eu estou falando. É casa, é isso, é aquilo, tal. Chega em casa esgotada, senta, pega um doce e fala assim, ó. Que cansaço. Eu mereço. O eu mereço é uma comunicação interna para atender uma satisfação momentânea. Muita gente chama isso de indisciplina, mas muitas vezes é um cérebro seu exausto, tentando somente abaixar o volume interno. Ele quer resolver problemas pelo caminho mais rápido. Isso não significa que a solução é usar comida para anestesiar. Significa que você precisa aprender outras formas de regulação. Existem outras maneiras e aqui eu vou te ajudar nisso. Gente, esse é o ponto que muda o jogo do emagrecimento. Ó, presta bem atenção. Quando você entende, até mesmo com canetas emagrecedoras, você tem domínio a hora que o efeito passar. Agora, deixa eu aproveitar esse gancho aqui. Eu quero falar um paralelo rápido aqui, porque tem muita gente que chega aqui nesse vídeo vindo de assuntos, talvez de canetas emagrecedoras. A gente já está usando, a gente que está pensando em usar, mas não sou médico, estou aqui para falar uma coisa. Quero falar disso com muita responsabilidade e sem extremismo. Gente, eu tenho alunos, pacientes que fazem uso. Mas lembra de uma coisa, tá? As canetas emagrecedoras podem fazer parte de uma estratégia de algumas pessoas que foram identificadas que precisam disso. Sempre com acompanhamento médico. Sempre. Nunca faça sozinho. Elas não são vilãs por si só, mas também não são a solução completa sozinha. E a hora que o efeito do remédio passar? Você vai passar a vida inteira fazendo esse alto investimento? Por mais que baixe o custo, vai. Você vai ficar usando caneta por resto da vida. Você está dependente. Por quê? Porque mesmo quando existe essa ajuda, né, do apetite, da saciedade, a pessoa ainda continua tendo um cérebro gordo. A rotina inadequada, emoção não controlada, ambiente desconfortável com hábitos inadequados. Ou seja, se você mudar isso, na hora que terminar a medicação, não há reganho.
Se ela não reorganiza o comportamento, os gatilhos, rotina, ela vai continuar sofrendo com ansiedade. A gente tem uma vida diferente. Os alimentos aceleram isso, compulsão emocional, descontroles em contextos específicos e principalmente aquela dificuldade da manutenção depois da caneta. Foi uma maravilha que inventaram. Chegou para ficar. Só que se você não souber usar, é dinheiro por água abaixo, porque mentalidade mal orientada. Então, se você usa a caneta, pensa assim, ó, isso pode ser uma ferramenta, mas uma ferramenta funciona melhor quando existe uma estrutura. E você tem que criar essa estrutura, você tem que viver essa estrutura. Sem isso, não tem contexto de emagrecimento magro. Ou seja, você precisa aprender a organizar a mente, o seu ambiente e o corpo para sustentar o resultado. Bom, isso serve para quem usa caneta e para quem não usa caneta. Perceba que esse caminho é inevitável. E eu quis trazer isso aqui porque tem muita gente aí que o problema é só o apetite. E na prática, muitas vezes o problema também envolve emoção, o hábito e o contexto que você está vivendo. Tudo isso influencia e muito. Gente, vamos falar um pouquinho de sono, fome e vontade de comer? Porque essa parte eu considero o ouro. É aqui que muita gente quer emagrecer, mas foca só no velho modelo de dieta e treinos mirabolantes da internet. Mas dorme mal por dias e semanas e depois não entende por quê. Ainda continua irritada, mas sem paciência, continua sem paciência. Ainda sente vontade do doce e pior ainda, sente uma energia baixíssima para treinar. Bom, vamos lá falar sobre alguns estudos humanos, tá? Que ajudaram a mostrar exatamente isso que eu estou falando. Tem um estudo bem clássico também, feito em homens jovens e saudáveis, que associaram a restrição do sono à redução da leptina e um aumento da grelina. Ou seja, um aumento da fome e apetite. Bom, aqui eu falei que eu vou trazer simplicidade. Um português simples, dormir pouco pode bagunçar sinais que influenciam a sua fome e saciedade. Ou seja, a caneta já está com você. Você só precisa do caminho certo para aprender a usar. E isso pode deixar você mais vulnerável ao impulso e à recompensa mais rápida quando você não está bem descansado, quando você não tem um ambiente organizado, quando você não está em atividade física contínua. E às vezes as pessoas não precisam de mais regra alimentar. Ela precisa também de estratégia de sono, estratégia de hidratação. Primeiro que você tem que criar aqui, ó, um horário para desacelerar, reduzir a tela, criar um ritual noturno. O cérebro gosta de previsibilidade, sempre o ambiente mais escuro. E essa rotina previsível do que eu vou fazer até eu dormir e o que eu vou deixar para amanhã. Melhorar o sono, gente, não é um detalhe. É a parte fundamental do emagrecimento. Segura essa dica que é muito importante. Ó, teve um estudo de imagem cerebral e comida. Eu vou falar de uma forma simples aqui. Ó. E tem um dado muito interessante para você visualizar isso aqui, que é o seguinte. Nesse estudo, eles colocaram uma imagem uma imagem cerebral, né? A imagem cerebral, ela mostrou que toda vez que a pessoa tinha uma privação de sono aguda, houve lá dentro uma resposta do cérebro maior sob o estímulo da comida. Só que trazendo uma comida prazerosa. Olha que briga. Olha o que o sono faz. Deixa eu traduzir isso aqui para você.
Depois de uma noite mal dormida, uma noite ruim, o cérebro pode ficar mais encantado por uma comida gostosa. Por isso que é difícil brigar com um prato. Ó, é como se o cérebro dissesse o seguinte, tá? Hoje eu estou achando essa sobremesa mais convincente do que ontem. Parece que ela está mais bonita do que ontem. Parece que está mais gostosa do que ontem. Aí tem gente que brinca, será que é o pratinho? Será que é o potinho? É a colher? Gente, perceba como isso muda a sua leitura, como você pode parar de se atacar e começar a montar uma estratégia. Eu estou aqui para isso. Estou aqui para mostrar para você, como se fosse uma lanterna, do que está acontecendo. Bom, vamos lá. Se você está gostando aqui desse formato, onde eu explico sobre a ciência, né, de uma forma simples e mostrando aqui aonde vêm as coisas, como funciona, comenta aqui, continua. Escreva aqui embaixo, continua a neurociência. Porque eu falo para o pessoal, muita gente acha que neurociência é algo voltado em laboratório, pessoal de jaleco branco, fazendo teste no cérebro. Não, é um estudo do comportamento. Por que eu posso ver isso aqui e trazer para vocês mais vídeos falando sobre compulsão, procrastinação no treino, efeito sanfona, por exemplo, ansiedade à noite. Tem outros vídeos que eu coloquei aqui no canal que eu falo muito sobre a sua comunicação com você mesmo. Gente, vamos lá. Então, o que fazer com isso? Tudo isso que eu estou aprendendo, Gustavo, como que eu posso fazer? Agora é que vem a parte mais importante. Vem comigo aqui que você vai entender. Ó, lembra que a neurociência explica como funciona o cérebro e o comportamento? Entender o cérebro aqui, gente, ele é ótimo você entender isso. É isso que eu coloco dentro dos meus programas do Destrave. Mas o que muda o resultado, eu sempre falo, é aplicar. Enquanto você não coloca isso na prática, galerinha, não vai. É aqui que entra uma visão que eu uso muito. Todos os processos terapêuticos meus, eu coloco tarefas porque você tem que entender. Você não muda só pela motivação. Você muda quando organiza 3 frentes na sua vida. Primeiro, mente. Segundo, o ambiente que você está vivendo. As coisas que você faz, que você coloca no seu corpo, que você faz com o seu corpo. E o corpo com o seu corpo. Atividade física, descanso, para o emagrecimento que você busca. Se você tenta só força mental, mas o ambiente não está bem direcionado, sabota, fica difícil. Agora, você arruma o ambiente, deixa tudo lindinho, mas não regula a emoção. Volta por impulso. Você tenta treinar pesado, sem ajustar a rotina, sem ajustar o sono, uma hora a adesão cai. Perceba o seguinte, que uma coisa liga a outra. Não adianta. A combinação mente e corpo. É a combinação é que fortalece a constância. Por isso, vou trazer uma técnica para te ajudar, uma técnica prática. Ela chama Paramac, tá? P-A-R-A-MAC. Agora eu quero te ensinar uma técnica simples, prática e aplicável ainda hoje. Você pode parar esse vídeo, você pode fazer como você quiser. Vai estar escrito aqui no card de baixo. Então, ó, pode anotar, pode pausar o vídeo, mas o que melhor de tudo, pode testar ainda hoje. Não adianta aprender e não aplicar. É como ler um livro, sem você comentar com alguém, sem você testar aquilo que você aprendeu. O nome da técnica PARA-MAC, né, Paramac, tem umas siglas. Primeiro é o P, que é pausar, o A, avaliar, o R, redirecionar e o A, agir consciente. É aqui que muda tudo. Gente, ela é muito útil, assim, muito útil para quando? Para momentos de impulso. Sei lá, chegou muito cansado, belisca automático, vontade do doce, depois de um dia intenso, atacou a geladeira, faça a técnica antes. Come por ansiedade, faz essa técnica antes. Vamos resolver isso. E lembre-se, quanto mais você pratica, melhor você fica. Passo número 1, pausar. Antes de comer, antes de atacar qualquer coisa,
né, de comer pelo impulso, você pausa entre 60 segundos a 90 segundos. Pode olhar no relógio. Para. Ó, respira. Toma água. Pode e deve sair de frente dessa comida. Pode encostar na pia, fique em silêncio, respirando. Porque isso, gente, isso ajuda. Ou se ajuda, porque o impulso ele é uma onda. Se você reage na mesma hora dessa onda, o que você está fazendo é fortalecer o automático. Se você pausa, você cria um espaço para o cérebro consciente entrar em ação. Quebra automático. A gente chama isso de quebra de padrão. Passo número 2, segundo passo aqui é avaliar. É isso mesmo, você vai avaliar. Para você avaliar, você precisa entender o que está acontecendo. Numa prova você não faz perguntas e é avaliado para saber seu conhecimento. Aqui você tem que entender o que está acontecendo com você. Vamos para 3 perguntas simples. Pode apertar pause, pode ler, mas responda isso. Estou com fome física ou emocional? Eu tenho um vídeo aqui sobre isso. Responde, físico ou emocional. O que eu estou sentindo agora? O que aconteceu antes? O que aconteceu antes? Você está sentindo tudo isso? Deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho. Vamos lá. Estou cansada? Estou cansado? Estou frustrado sobre isso? Estou ansiosa? Passei horas sem comer. Isso pode ser resposta, tá? Ou então, tipo, só estou querendo quebrar um alívio aqui. Eu mereço. Gente, como eu sempre falo, isso é ouro. Porque você sai do automático e encontra a comunicação com o seu consciente. Faça essas perguntas e tenha as respostas que você precisa. Passo 3, redirecionar. É aí que está o que eu brinco, pessoal, o pulo do gato. Aqui muita gente erra porque ela quer resolver a vida dela inteira em 5 minutos. Não precisa. Não precisa. Sabe por quê? Escolha sempre uma microação, mais de 3 a 10 minutinhos. Isso já vai fazer um reforço e te tirar daquela situação, daquele sentimento, daquela emoção, daquele comportamento. Você pode tomar água, você pode preparar um lanche saudável, você pode tomar um chá, toma um belo de um banho, pode escovar os dentes, pode dar uma voltinha curta, desce, dá uma volta no quarteirão, no condomínio, apenas respirar, sentar por 3 minutinhos, uma poltrona confortável, sem tela, comer. Se você acha que essa é a verdade, não tem problema. Não existe certo nem errado. Então coma lentamente. Um cérebro cansado, ele rejeita um plano complexo. Por isso que você tem que aceitar o próximo passo de uma forma prática. Evite complexidade e faça mais de forma direta. Quarto passo, agir. Agir consciente. É aqui que você vai consolidar tudo isso. Se depois disso você decide comer, tá tudo bem. Não se cobre. Coma, mastigue devagar aquilo, tá tudo bem. Mas coma com consciência, sem se culpar, sem julgar. Senta, sem sentir culpa. Sem celular, se você não percebe o que está comendo. Sem pensamento de que, já estraguei tudo, eu estava em dieta. Gente, o objetivo dessa técnica aqui não é a perfeição. O objetivo é sair do descontrole. É verdade. Quando você aprende essa técnica, você percebe que está tudo descontrolado. Bom, vamos simular juntos aqui? Vamos fazer uma simulação real? Olha que eu estou com vocês, não é? Vem comigo então. Imagine o seguinte.
Você chegou em casa cansada. Aquela baita vontade de comer um doce. E aí o que acontece? Primeira coisa que você faz, estratégia número 1. Pausa. 90 segundos. Olha no relógio. Afasta daquela comida, se você puder, melhor. Qual o segundo ponto, gente? Avaliar. E aí você percebe, não é uma fome forte, mas é um cansaço, uma vontade de alívio. Você já percebeu se é fome emocional, o que você sentiu antes. Qual o próximo passo agora? Redirecionar. Então eu vou tomar uma água e vou montar um lanchinho saudável. E se ainda quiser, o doce depois eu decido. Sem cobrança. Tranquilo. Agir consciente. Você come devagar. E percebe que aquela urgência que você tinha de comer depois vai caindo. Sinta o sabor do que você está fazendo. Talvez em alguns dias funcione melhor do que em outros, porque é normal, porque quanto mais você faz, melhor você fica. A técnica na primeira vez, a segunda vez, você começa a entender, você começa a perceber, de repente as frases já decoram. E perceba o seguinte, cada vez que você coloca isso em prática, você está ensinando um novo caminho para o seu cérebro. Neuroplasticidade, novo comportamento, reprogramação, é tudo a mesma coisa. Novo hábito, novo comportamento, controle sobre você mesmo. Exatamente. Ó, e eu quero explicar uma coisa para vocês, né? Da onde vem toda técnica, essas coisas que eu te contei aqui? Deixa eu abrir um parênteses importante, tá? Eu falo aqui com pessoas que precisam de uma linguagem mais clara, né? Eu sei que existem algumas pessoas que são mais técnicas que estão assistindo aqui. Então talvez você esteja pensando, tá, mas de onde você está tirando tudo isso, Gustavo? Eu vou deixar todas as referências aqui embaixo. Até entendo que você fica nessa dúvida e fala, é uma ótima pergunta, mas eu gosto de trazer para vocês aqui referências de estudos, revisões, né, bibliográficas, porque isso ajuda a gente a separar o que é opinião de evidência. Só que eu trago de forma simples. Quando eu falei do sono, quando eu falei da fome, quando eu baseei em estudos experimentais humanos que eu fui falando para vocês, mostrando toda a relação entre uma restrição, sono, fome, apetite e os sinais hormonais ali, como vocês já aprenderam sobre a grelina leptina, que agora já está claro para vocês, né? De controle de saciedade, fome. Quando eu falei de hábitos, quando eu citei revisão de psicologia do hábito, mostrando como que o comportamento se repete em alguns contextos, que se tornam às vezes recorrentes, quando eu falei do cérebro responsável, mais ainda, né, da comida após você dormir mal. Citei também estudos de imagem do cérebro mostrando que o maior processamento, né, desses estímulos alimentares após uma privação do sono. Tudo isso está com citações de pesquisas. Ou seja, não é o que eu acho, é o que eu traduzo para você, para sua rotina. E uma linguagem muitas vezes mais escondida do que em artigo, que vai ser mais difícil ser um artigo científico. Então, talvez alguma pessoa que tenha uma linguagem mais específica fala, puxa, Gustavo, não é bem assim não, eu estou tentando traduzir, é assim que funciona. Esse é o meu papel aqui, pegar a ciência e transformar em algo aplicável na sua vida, assim como as técnicas que eu coloquei aqui, porque na vida real a oscilação pode acontecer. E vamos lá, vamos deixar aqui um ponto importante aqui, principalmente para você que está aqui assistindo aqui, ó. Se eu pudesse, então, resumir esse vídeo em uma frase, como que eu poderia resumir para você que veio aqui acompanhando, para deixar mais claro ainda para você, para que você saia daqui falando assim, agora estou entendendo como emagrecer, ou por que eu não estou emagrecendo. Vamos lá, eu vou falar para você. Eu resumiria da seguinte maneira,
O emagrecimento não é sobre comida. Ele é sobre como o seu cérebro aprende, reage e repete padrões de comportamentos. É como você organiza a mente, o ambiente e o corpo para mudar tudo isso. Ficou claro? Lembre que tem um tripé para o emagrecimento. Quando você entende esse mecanismo, você sai daquela culpa e você entra na estratégia. É aí que você precisa mudar algumas coisas. Porque quando você regula o ambiente, você reduz a sabotagem. Quando você usa o corpo e o treino na forma certinha, você vai treinar na execução, na distribuição, você fortalece uma constância. E quando trabalha a mente, aí sim, gente, você para de cair naquele tudo ou nada. Para de cair no ciclo de autossabotagem. Isso não é para mim, só mais uma vez. Gente, isso aqui não é um resultado de um truque. Não é mágica. A neurociência é um embasamento científico comprovado. Isso é uma construção. É isso que gera o resultado de verdade. Não é só por alguns dias. Isso aqui não é uma medicação. Isso aqui é transformação. Mas algo que a sua vida precisa que você faça para que você consiga sustentar. Pessoal, pensa bem aqui. Se esse vídeo aqui te ajudou, comenta aqui embaixo a palavra MAC. M-A-C. Mente, ambiente e corpo. Comenta aqui embaixo. Você fala, puxa, eu entendi. MAC. Escreve aqui. Gente, eu quero que é o seguinte. Eu quero saber aqui quem é que quer um próximo vídeo. Coloca aqui, pode ser sobre rotina, anti-impulso em 7 dias. Deixa eu entender aqui que eu gosto de ler o que você escreveu. Sei lá, um protocolo para ansiedade à noite. Escreve aqui porque eu quero te ajudar. Eu estou aqui para isso, trazer para vocês o caminho verdadeiro do emagrecimento. E melhor ainda, hein? Compartilhe esse vídeo aqui com alguém que vive dizendo: eu sei o que fazer, mas eu não sei por que eu não consigo. Muitas pessoas sabem o que fazer, mas não sabem o que está acontecendo, porque eu falei para vocês, dentro do tripé do emagrecimento, a tríade do emagrecimento, eles têm que estar tudo alinhados. Mente, corpo. Muitas vezes as pessoas não precisam de bronca, chamar atenção, ela precisa de direção. Gente, não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa aquele sininho para que você fique mais atualizado, porque eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo embasado na neurociência, aplicado no emagrecimento, controle de ansiedade, sempre com estratégia, sempre com ferramentas práticas para a vida real. E lembre-se, o emagrecimento sempre começa de dentro para fora. Não esquece de deixar um like e comenta mesmo, que eu vou ler aqui o que você achou, o que você participou e qualquer dúvida que você tenha. Você não precisa mais se sentir pronto. Você precisa apenas começar do jeito que o seu cérebro consiga sustentar. O emagrecimento começa de dentro para fora, porque eu te vejo no próximo vídeo. Vem comigo!